A Divina Revelação do Inferno, parte 13. Chifres. Jesus disse: esta noite, minha filha, iremos a uma parte diferente do coração do inferno. Quero lhe falar sobre os chifres e lhe mostrar como eles são usados para enviar espíritos maléficos e forças demoníacas para cima, para a superfície da terra. Enquanto ele falava, comecei a ter a visão de uma casa de fazenda antiga, de cor acinzentada, cercada por muitas árvores e por um capim alto sem vida. O terreno ao redor da casa de fazenda estava cheio de coisas mortas. Não havia vida ali. A casa de fazenda parecia que tinha sido fixada pelos cantos e que estava afundando no meio do campo. Não havia outras construções à vista. Havia morte por toda parte. Eu sabia que esta casa de fazenda era parte do inferno, mas ainda não entendia o que eu estava vendo. Dentro dela, atrás das janelas sujas, podia-se ver formas humanas enormes que, pela aparência, eram demoníacas. Uma delas moveu-se em direção à porta da frente e a abriu. Eu vi um homem enorme, extremamente musculoso, sair pela porta e ir para a varanda. Pude vê-lo claramente. Tinha cerca de 1,80 m de altura, com o corpo de um halterofilista. Sua cor era o mesmo cinzento morto dos arredores. Usava apenas calças, que eram tão cinzentas e sem vida quanto a pele do seu torso nu. Sua pele parecia de escamas e a sua cabeça era muito grande. Aliás, a sua cabeça era tão grande que suas pernas ficavam curvadas no esforço de carregar um peso tão grande. Os pés eram cascos como os de um porco. A sua cara era carrancuda, má e muito grande. Ele parecia ser muito velho e os seus olhos eram vazios. Na visão, eu vi aquela criatura horrível andando para fora da varanda. A terra tremia quando ele se mexia. Chifres cresciam para fora do topo da sua cabeça, chifres enormes que cresciam a perder de vista quando ele caminhava. Os chifres continuavam crescendo, só que mais devagar. Outros chifres menores saíam desses maiores. Vi que a sua cabeça era semelhante à de uma besta. Uma poderosa besta maligna, cheia de destruição. Cada passo que ele dava estremecia a terra. Jesus disse: observe. Vi como os chifres subiam, entrando nas casas, igrejas, hospitais, escritórios, lojas e prédios de todos os tipos por toda a terra. Os chifres faziam grandes estragos por toda a terra. Vi quando a besta falava e espíritos malignos eram cuspidos na terra. Vi muitas pessoas seduzidas por estas forças demoníacas, caindo nos laços de Satanás. Apocalipse 13. Estamos numa guerra entre o bem e o mal, pensei. Sim, estamos numa guerra espiritual. Ouvi o Espírito do Senhor dizer: o bem contra o mal. Nuvens pesadas saíam dos chifres e escondiam as muitas formas de maldade que saíam para a terra. Todas as abominações que Deus odeia estavam lá. Vi reinos se levantando da terra, e milhões de pessoas começaram a seguir essas forças malignas. Vi velhos chifres serem retirados e novos cresciam em seus lugares. Ouvi quando Jesus disse: isto está começando a acontecer agora. Estas coisas foram e serão. Os homens se tornarão mais amantes de si mesmos do que de Deus. O mal será predominante nestes últimos dias. Homens e mulheres amarão suas casas, carros, terras, prédios, negócios, a sua prata e o seu ouro, mais do que a mim. Arrependam-se. Apocalipse 3:19, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Deuteronômio 5:9. Nada pode ser colocado diante de sua adoração a mim, nem filhos ou filhas, esposos ou esposas. Porque Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. João 4:23. Eu vi quando os chifres se moveram sobre a face da terra, subindo cada vez mais para dentro dos céus.
Novos reinos se levantaram, e havia guerra e destruição por toda a terra. Eram muitos os que adoravam a besta. A besta maligna com os chifres caminhava para frente e para trás, como se estivesse pensando. E a terra estremecia com o seu peso. Após alguns minutos ele voltou para a casa da fazenda. Nuvens escuras se ergueram. E haviam muitos mortos na terra. Eu vi o mundo no meio de uma grande tribulação. Mateus 24, 21. E comecei a orar com todo o meu coração. Ó, Senhor, nos ajude, eu gritava. Aí duas bestas enormes, em forma de espírito, saíram da terra e começaram a fazer guerra entre si. Eu sabia que elas tinham vindo do inferno. Um mar de pessoas ficava observando a luta entre estes dois seres malignos. Então eu vi alguma coisa se levantar do chão entre eles. Eles pararam de lutar e ficaram um em cada lado de um grande navio. Ambas as bestas tentaram destruir o barco, mas não conseguiram. Eles o empurraram de volta para baixo da terra, e os dois o enterraram. Escutei uma voz que dizia: observe. Enquanto eu olhava, uma luz apareceu no chão onde o navio foi enterrado. O navio reapareceu então e transformou-se em um enorme disco. As duas bestas começaram a mudar de forma, tornando-se grandes e pretas. Uma porta na frente do disco se abriu, e um raio de luz forte mostrou um lance de escadas. As escadas desciam, bem para dentro da terra, e ouvi uma voz dizer: para o inferno. Havia uma forte sensação maligna no ar. Me senti perdida e acabada ao observar. Uma força paralisadora saiu do disco e eu não tinha para onde correr. Me senti presa. Como numa armadilha, mesmo estando no espírito. Quase que na mesma hora, Jesus me levantou bem alto no ar, até que eu pudesse ver toda a visão de cima. Agora os degraus se transformaram em uma escada rolante, que subia e descia do coração da terra. Quando eu estava ao lado de Jesus, me sentia salva e protegida. Ouvi uma voz dizendo: isto sairá do inferno. Jesus disse: Assim será. Ainda está para acontecer. Escreva para que todos saibam. na minha visão, a escada rolante levava os espíritos malignos e as forças demoníacas para cima. As duas bestas permaneciam cada uma de cada lado do navio, e eu as vi começando a mudar de novo. Ouvi um rugido enorme e o som de motores roncando em alta velocidade. As cabeças das bestas ficaram enormes e uma luz começou a iluminar as suas mãos. Eu vi quando as duas bestas e o navio, os três, ficaram juntos. Muitas almas, como se caminhassem dormindo, marcharam para uma das bestas. Vi essa visão nojenta durante algumas horas, até que finalmente, uma das bestas se misturou com as pessoas. Quando eu escutava, veio da primeira besta um grande rugido, como se um avião estivesse pronto para decolar. A besta pegou o seu poder do navio. Quando ele começou a voar, tomava de novo a forma de um homem e quando voava, a sua cabeça parecia estar cheia de luzes e um poder incrível emanava dele. Quando ele desaparecia nas nuvens, a sua cabeça se transformou num navio de novo. Ainda podia ouvir o som da primeira besta. Quando vi a segunda besta se encher de almas. Ao se encher, eu vi a segunda besta começar a subir rapidamente como um foguete. Ela se juntou à outra besta, e ambas se moveram vagarosamente para dentro do céu cinzento. A segunda besta também assumiu a forma de um homem. Eu ouvi o seu ronco barulhento quando eles desapareciam de vista. Eu queria entender o significado de tudo aquilo. Vi o barco ou disco se colocando de volta para dentro da terra. A terra se fechou novamente sobre ele, até que este estava de novo fora de visão. Quando a visão começou a se desfazer, avistei um grande tribunal, e pensei no julgamento do grande trono branco.
A Divina Revelação do Inferno, parte 14. A perna direita do inferno. Continuará no próximo vídeo.